Olá, pessoal. Meu nome é Lucas Alves Teles, eu sou instrutor de formação profissional no Senai DRMG, na cidade de Coronel Fabriciano, e preparei uma mini-aula para nós aprendermos sobre o WDS, que é o Windows Deployment Services, ou Serviços de Implantação do Windows. O que é o WDS? Ele é um conjunto de serviços que a Microsoft desenvolveu para a distribuição e implantação do Windows através de uma rede. O que isso significa? Significa que podemos criar no servidor imagens do sistema operacional que desejamos instalar e durante uma manutenção, por exemplo, poderemos instalar simultaneamente em várias máquinas, usando o WDS, as imagens que criamos. Vamos falar dos pré-requisitos no servidor. A gente precisa, primeiramente, de ter o Active Directory, que é o AD, instalado e configurado. O que é o AD? Ele é o controlador de domínio do Windows. No Active Directory, podemos criar usuários, cadastrar computadores da rede, criar políticas de grupo, tudo nele. Ele é o programa responsável por isso. No nosso caso, ele será o controlador de domínio. Nós criaremos o domínio nele. Precisamos também de um servidor DHCP instalado, configurado e autorizado no AD. O servidor DHCP ele é o responsável por enviar os pacotes de configuração automática para os computadores numa rede. Configuraremos o servidor DHCP e ele enviará os pacotes de configuração de endereçamento IP para cada computador. Ainda precisamos de um servidor DNS instalado e configurado. O servidor DNS ele é o servidor de nomes. Ele faz a função de traduzir nomes dos computadores para endereço IP e endereço IP para nomes nessa rede. Além disso, precisamos de uma partição NTFS. Essa partição é onde armazenaremos as imagens que vamos criar do sistema a ser distribuído. Os pré-requisitos no cliente são placa de rede com suporte a PXE, que é Pre-Boot Execution Environment, e setup da BIOS configurado para o boot pela placa de rede. O que é o PXE? O PXE ele é um sistema fundamental para o funcionamento do WDS, porque é ele que permite com que o computador dê boot pela rede, que ele inicie, carregue o sistema operacional pela rede. Sem o PXE não funciona o WDS. E a BIOS, a gente pode configurar o setup dela na inicialização do computador, bem simples. Utilizamos um ambiente bem tranquilo com o Windows Server 2008, o Windows 7 Ultimate, que nós vamos distribuir, e a VirtualBox 4.1, que é o software de máquina virtual. Preparamos uma estrutura bem tranquila, apenas para fins didáticos, para a gente observar como que o WDS funciona. Ele armazena as imagens no servidor, e essas imagens são enviadas pela rede, como a gente vai ver na figura agora, para todas as máquinas que solicitarem. É bem tranquilo. Iniciaremos agora a instalação do servidor. Vamos clicar em próximo. Verificaremos agora se o servidor DHCP e o DNS estão instalados, se os serviços de domínio também estão instalados. Ok. Vamos clicar em serviços de implantação do Windows. Observamos uma descrição muito breve deles aqui. Vamos marcar a opção e clicar em próximo. O assistente nos lembra dos itens que temos que observar, o AD instalado, o DHCP, a placa com suporte a PXE. A gente não vai ler para ganhar tempo. Vamos clicar em próximo. O assistente ainda instala dois servidores, o servidor de implantação e o servidor de transporte. Nós vemos aqui uma descrição de cada um deles. Vamos clicar em próximo e iniciar a instalação. É muito rápida essa instalação. Fechar. Agora, o serviço foi instalado. Nós temos que configurar o servidor. Vamos em Funções, só clicar no mais, clicar ali no mais de novo de Serviços de Implantação do Windows, clica no mais de novo dos servidores, botão direito em cima do nome do servidor, basta clicar com o botão direito e ir na opção Configurar servidor.
Mais uma vez, ele nos lembra para verificar os pré-requisitos, o AD instalado, o DHCP na rede, o DNS e a partição NTFS. Clicamos em avançar. Nesse momento, temos que escolher uma pasta para armazenar as imagens. Ele nos deu uma de exemplo, uma opção, que é a C:/remote install. Vamos deixar essa mesma e avançar. Ele nos dá uma dica para a gente escolher um volume diferente do volume raiz do Windows. Não tem problema. Vamos marcar a opção não escutar na porta 67, que é a porta padrão do DHCP, para não ocorrer nenhum conflito. E vamos configurar a opção 60 do DHCP, informando para ele que ele é o servidor PXE da rede. Vamos responder a todos os computadores clientes, os conhecidos e desconhecidos, ainda não cadastramos nenhum computador no AD, por isso deixamos essa opção marcada. Ele copia alguns arquivos e deixa a opção adicionar imagens ao servidor agora marcada e vamos clicar em concluir. Temos a opção agora de adicionar as imagens. Nós observamos que existem dois arquivos, um arquivo que chama boot.win e install.win. Esses dois arquivos são os arquivos de imagem que a gente precisa. Vamos clicar em procurar e no DVD do Windows 7, na pasta Sources. Vamos clicar em OK. Vamos clicar em avançar. Vamos renomear esse grupo de imagens. Vamos chamá-lo de Senai, apenas para fins didáticos. Avançar. Já vemos que existem 4 imagens de instalação e uma imagem de inicialização. Vamos clicar em avançar e ele iniciará a cópia dessas imagens. Enquanto ele copia as imagens, quero explicar uma coisa. Imagem de inicialização é a imagem responsável por iniciar o processo de boot do sistema operacional, enquanto a imagem de instalação é o arquivo que contém o sistema operacional em si, com todos os arquivos necessários. Isso é para a gente diferenciar o que é uma imagem de instalação e o que é uma imagem de inicialização. Isso tem que ficar bem claro. O processo de cópia já está terminando. Ele já vai concluir. Esse processo dura cerca de 15 minutos e depende, é claro, do servidor que você está utilizando. Ok, vamos clicar em concluir. Pronto, o servidor está funcional. Mas eu quero mostrar um detalhezinho bem importante para vocês. Vou mostrar primeiro que o grupo de imagens de instalação que a gente criou, esse grupo chama Senai. Já podemos observar as 4 imagens de instalação ali dentro. A gente observa a data que elas foram adicionadas, o tamanho de cada uma delas e a arquitetura, no caso x64. Vamos agora nas imagens de inicialização. Observamos que ela tem um nome padrão, Microsoft Windows Setup. Eu vou mudar esse nome para a gente aprender um detalhe bem legal aqui. Vamos clicar com o botão direito, Propriedades. Vamos alterar esse nome para Windows 7. E eu vou explicar por quê. Cada imagem de inicialização aponta para um grupo de imagens de instalação. Se tivéssemos mais de um grupo de imagens de instalação, teríamos também outra imagem de inicialização. Portanto, seria necessário modificar os nomes para facilitar a identificação. Não é o nosso caso. Vamos reiniciar o servidor. Ele já está reiniciando o serviço. Ok, serviços estão reiniciados. Passamos agora para o lado do cliente. Já criei uma máquina virtual aqui no meu computador, chama Windows 764. Já inicio. Eu vou pressionar F12 para selecionar o dispositivo de boot, escolher LAN, que é a rede, e ele já vai buscar o endereço lá no servidor
Ele solicita mais uma vez para pressionar F12 e ele já vai começar a cópia dos arquivos. E começa a carregar o arquivo boot.vim, que é aquele arquivo da imagem de inicialização. A instalação prossegue. Apareceu essa tela, serviços de implantação do Windows. Vamos clicar em avançar. Ele solicita um nome de usuário e um domínio, administrador@informatica.senai.com, é o meu domínio, que eu criei como exemplo, e uma senha senai@2011 apenas como exemplo. Já apareceram as 4 imagens que adicionamos. Vamos escolher o Windows 7 Ultimate. Não faremos nenhuma mudança no sistema de partição dele. Vamos clicar em avançar. E observamos que a instalação ela prossegue como se fosse uma instalação convencional do Windows a partir desse ponto. Iniciamos a cópia dos arquivos. Vou acelerar o vídeo. Ele ainda vai configurar alguns drives, instalar alguns recursos. É um processo bem rápido. Eu fiz testes aqui no laboratório que a gente usa e instalei 12 máquinas com 50 minutos. Isso prova que o WDS ele é muito rápido, ele facilitou bastante. Se fôssemos fazer uma instalação convencional, demoraríamos quase um dia inteiro de serviço. Ele vai concluir a instalação e vai reiniciar o computador cliente. Após o reinício, ele já vem nessa tela, já é uma tela conhecida de todos nós. Vamos clicar em avançar. Eu vou escolher um nome de usuário aqui. Vamos colocar Lucas Teles, apenas para exemplo. Vamos clicar em avançar de novo. Vamos escolher uma senha. Eu vou escolher senai@2011, a mesma senha que usamos lá do administrador, apenas para exemplo. E uma dica de senha, vou colocar do Senai, só para ficar fácil para a gente lembrar a nossa senha aqui no caso de um esquecimento. Vamos deixar marcado para ele ativar quando iniciar uma navegação na internet. Vamos clicar em avançar, aceitar os termos de licença, usar as configurações recomendadas. Vamos clicar em avançar de novo. Rede pública, marcamos o local aqui. E a instalação já está se concluindo. Ok, instalação concluída. O WDS mostrou que ele é muito útil para distribuição e implantação do Windows em muitos computadores simultaneamente. Com isso, temos uma grande economia de energia, de tempo, de recursos. E, além disso, podemos criar imagens personalizadas de acordo com a nossa necessidade, com drives e programas já instalados. O WDS é muito rápido e já vem nativo no Windows Server 2008. Basta ativar, configurar e usar. Até a próxima, pessoal. Um abraço.